Olá. Nos dias 17, 24 e 31 de agosto, as do ERJ na Quarentena vai transmitir uma coletânea das lives que nós temos produzido desde o início, né, desse momento de restrição da circulação por conta da pandemia de Covid-19. A ideia é que a gente possa também incluir enxertos de números que participaram do nosso festival cultural, também transmitido pelas do ERJ na Quarentena. Eu deixo vocês com algumas das participações dos nossos colegas da UERJ nos debates. E, é claro, vocês podem acessar as respectivas lives na íntegra nos nossos canais. A partir de setembro, nós voltamos com novos conteúdos e com novos debates. Fé na luta, fé na vida. Fique em casa se puder. Nós somos palhaços. Somos uma família. Somos uma família de palhaços. Somos artistas de rua. E assim como todos, temos responsabilidades e obrigações econômicas. A pandemia nos mostrou o quanto nosso trabalho é vulnerável e o quanto a arte e a cultura são essenciais no dia a dia da população. Mesmo sem o nosso público, devemos e queremos continuar existindo. Precisamos mais do que nunca que o poder público nos garanta um plano para a continuidade do nosso trabalho, com ações concretas e leis que nos protejam como trabalhadores do setor cultural, que nos reconheçam como trabalhadores. A sanção e a implementação da Lei Aldir Blanc é um importante avanço nesse sentido. Ela garante ações emergenciais para o setor cultural, como a renda básica, subsídios para espaços culturais, a realização de editais, entre outras ações. A nossa ocupação cultural do Circo de Areia, realizada todos os domingos há mais de 6 anos aqui em Macaé, é um espaço que poderá ser contemplado nessa lei. Quando nos perguntam, é difícil ser palhaço? A gente sempre lembra da resposta da palhaça Corrupita. Não é difícil nem fácil. É a nossa vida. O show de todo artista tem que continuar. Eu sou Amanda Moreira, sou professora da UERJ, junto ao Instituto de Aplicação, CAP-UERJ. Eu sou diretora das do UERJ e vou fazer aqui a mediação dessa live, né, que tem como convidados a professora Renata Gama, que é também diretora das do UERJ, professora da Faculdade de Geologia, professora Ilana Linhares, que é do Instituto de Aplicação também, o CAP-UERJ, e Anívia Vieira, que é professora da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, a FEBEF. Olá, professoras, tudo bem? Boa tarde. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Bom, pessoal, o tema de hoje é o ensino à distância em tempos de pandemia, né? Nós da UERJ achamos pertinente trazer esse tema, porque durante esse período de isolamento social, nós temos visto muitas propostas de educação à distância, tanto para a educação básica quanto para a educação superior, né, que surgiram a partir de uma portaria do MEC, de 17 de março, né, que criou a possibilidade de ensino à distância na grade presencial
das escolas e das universidades durante a pandemia. Isso tem ocasionado uma série de propostas institucionais que têm gerado embates, muitos debates e também muitas lutas. Quando você vê essas parcerias aí no setor privado, e mesmo nos organismos internacionais também, Banco Mundial, a própria Unesco, o Unicef já vem se colocando também com interesses aí nesse momento no ensino à distância. E como que você vê esse processo? Fala um pouco para a gente. Então, boa tarde. Meu nome é Nívia Vieira, eu sou professora de História da Educação da Baixada Fluminense. E sou doutora pela UFRJ e minha área de atuação é política educacional. Então, toda vez que eu penso política, eu entendo que a política não é tirada da cabeça do governador, do presidente, do governador. Existe um bloco que define e redefine a política educacional. Então, assim, esse bloco é composto por empresários, é composto por várias entidades da sociedade civil organizada e que disputam a política educacional. Pensando assim, eu fui atrás dos intelectuais que têm interesse imediato na implementação do ensino à distância. A primeira entidade que eu recorri foram as primeiras entidades que eu fui buscar, foram as entidades que eu já conheço e que fazem várias parcerias com secretarias estaduais e municipais. Uma delas foi a Fundação Ayrton Senna. Nessa fundação, eu achei as pesquisas feitas pelo Banco Mundial, pela Unicef e pela Unesco. Vou usar aqui na minha fala o documento produzido pelo Banco Mundial para orientar os países da periferia do capitalismo nessa situação de pandemia do coronavírus. Esse documento foi produzido no dia 25 de março desse ano, então é um documento muito recente, bem fresco, e o nome do documento é Política Educacional na Pandemia do Covid-19, o que o Brasil pode aprender com o resto do mundo. O Banco Mundial é uma entidade que foi criada logo após a Segunda Guerra Mundial para reconstruir os países que foram devastados pela guerra. Logo depois ele muda de função e começa a investir nos países da periferia do capitalismo, os países da América Latina, os países da África, da Ásia, enfim. A ideia, então, era que esses países começassem. E, num primeiro momento, o Banco Mundial investe em políticas voltadas para o saneamento básico, sempre para amenizar os efeitos da pobreza. A partir da década de 90, o banco passa a tirar como estratégia a política educacional. Na verdade, a ideia era investir nessa área, porque essa é uma área muito frágil, Assim, o capitalismo na década de 90, ele começa a sofrer uma série de críticas, os movimentos antissistêmicos começam a crescer de uma tal maneira que o próprio banco começa a entender que a escola precisava ser um lugar de resistência, ao movimento anticapitalista. Gente, desculpa, houve uma falha técnica que acabou apagando. Mas vamos lá, depois dessa explicação que eu acabei de dar, muito brevemente, o Banco Mundial passa a ser um grande difusor das diretrizes para a escola pública em todo o mundo, em todo o mundo periférico. Então, dito isso, a gente começa a tentar entender este documento que foi produzido para avaliando a situação das escolas e começa a indicar a necessidade de implantação da educação à distância em alguns países. Vamos lá. Esse documento, primeiro, reconhece que ele está respeitando a orientação da OMS, então ele reconhece a necessidade de proteger os estudantes do Covid-19. Então, assim, no primeiro momento, ele até acha interessante que as escolas fiquem fechadas, mas ele, aos poucos, vai apontando a necessidade de se repensar o tempo do fechamento dessas escolas. Então, ele começa com um grande mapa, um mapa bem ilustrativo, inclusive, dizendo quais são os países que mantiveram as escolas fechadas, quais os países que tiveram escolas parcialmente fechadas e os países que decidiram não fechar a escola nenhuma. Então, países, por exemplo, como a Suécia, mantiveram a linha de não fechar a escola nenhuma, declarando claramente que isso era um prejuízo, era muito custoso para a economia do país, então eles preferiam manter as escolas fechadas. E o Banco Mundial apresenta isso sem nenhuma crítica.
Países como a Finlândia optaram por fechar parcialmente as escolas, né? Fecharam todas as escolas, mas mantiveram a educação infantil e ensino fundamental para os pais que trabalham em serviços essenciais. Os Estados Unidos fechou as escolas só da região periférica, né, das áreas consideradas vulneráveis. O resto das escolas foram mantidas. França, Reino Unido, Brasil, esses países tiveram a postura de fechar todas as escolas. Mas o Banco Mundial deixa bem claro, numa linha, bem num parágrafo exclusivo para isso, que o Brasil tomou uma atitude conservadora de fechar todas as escolas. Então, assim, fica evidente nesse documento de que o fechamento das escolas é prejudicial à economia, né? Ele fala assim, dos impactos socioeconômicos que o fechamento da escola gera na sociedade. E que impactos são esses, né? A gente sabe que o neoliberalismo destruiu a rede de proteção social, né? Então, assim, nós não temos uma política de assistência social para a população. E isso, o que acontece? A escola vira o centro da assistência social da nossa sociedade. Então, por exemplo, as crianças não utilizam a escola apenas para aprender a ler, escrever, enfim, a socializar os conhecimentos da humanidade. A escola tem um papel central na alimentação de muitas famílias. O fechamento das escolas significa fome para muitas famílias. Então, o Banco Mundial está ciente disso, né, porque a escola foi tratada como este lugar de assistência social. Então, diante disso, a escola precisa se manter aberta para atender essa demanda da sociedade, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente viu que, no primeiro momento, o prefeito Crivella, quando ele começa a entender a gravidade do assunto, entender a necessidade de fechar as escolas, ele fecha a escola, mas ele determina que o serviço de alimentação funcionaria. Então, a equipe que trabalha na cozinha, a equipe seria considerada também serviço essencial, e a equipe teria que ir à escola para atender esses alunos que, né, porventura, chegassem à escola. Depois ele mudou de postura e a escola foi totalmente fechada. Mas isso é só um exemplo para a gente entender a importância da escola, né, nesse contexto neoliberal. E por que é tão importante esse debate de hoje, se fecha, se não fecha, é tão importante. Bom, o Banco Mundial entende que, além disso, além da merenda, esses alunos não podem correr o risco de aumentarem o índice de evasão escolar, né, de evadirem da escola. Então, ainda tem essa preocupação. O fechamento por longo prazo pode, na visão do Banco Mundial, aumentar esse índice de evasão escolar e pode trazer sérios danos para a população. O que eu acho disso, né? Assim, o Banco Mundial vem sinalizando o seguinte: olha, nós temos que pensar em duas alternativas. Primeiro, pensar num limite para esse fechamento, né? No caso, ele está sinalizando que os Estados Unidos e a China, né, tomaram uma postura adequada, porque fecharam por um tempo de 3 semanas. E ele está dizendo, olha, esse é o tempo, né, que a gente tem para o confinamento, mas a gente tem que avaliar isso de semana a semana. O Reino Unido, que ele considera uma postura exagerada, suspendeu o ano letivo. Não vai haver mais aula esse ano, porque o Reino Unido está entendendo que a epidemia está se agravando cada vez mais, que a gente ainda nem chegou ao pico de contaminação, e por isso o ano letivo não pode, a gente não pode continuar esse ano letivo. Está entendendo a gravidade do assunto? Bom, a outra questão levantada pelo banco visto que, se não for possível abrir essa escola agora, nós colocaremos, então, a modalidade de ensino à distância, implementaremos agora. Mas o próprio banco reconhece que, no Brasil, há dificuldade em relação à infraestrutura, porque nós não temos tecnologia para isso, nossos alunos não têm acesso a computadores, tablets, tal, e ele propõe, para um primeiro momento, soluções bastante, assim, digamos, frágeis, né? A distribuição de conteúdo por aplicativos, como em celulares, enfim, nada que a educação à distância
construída de forma planejada, diria que seria razoável, né? Uma coisa assim bastante crítica, a situação bastante crítica que ele está propondo. Só que para mim, gente, na boa, o problema não é esse. O problema não é que os nossos alunos não têm acesso. Aliás, mas não é só esse. Também aponta que o banco, e todas as falas que eu venho ouvindo, né, que eu tenho visto sobre o assunto, também tocam na questão da má formação dos professores, que os professores não têm habilitação para isso, não têm qualificação para isso. Para mim, também não é essa a questão. Para mim, a questão é que a implementação do ensino à distância vai intensificar a entrada dos empresários na política educacional, na escola pública brasileira. Isso é um projeto que vem sendo construído a longo prazo, porque quando a gente trata dessa questão, né, se a gente começar a analisar essa questão a partir desse ponto, de que o professor não tem qualificação, vai ter um grupo de empresários que estão há muito tempo trabalhando com material pedagógico para a educação à distância, trabalhando com essas plataformas, trabalhando com tudo, com toda essa concepção que vai dizer assim, olha, se o governo ainda não tem, nós temos, está aqui o nosso pacote pedagógico. E aí, gente, o perigo para mim é muito mais grave, né? Porque assim, eles vão tentar dar conta dessa má formação do professor, né? A toque de caixa, e aí sim a gente vai ver o grande capital dando toda a visão, difundindo toda a visão de mundo sem a menor possibilidade de resistência dos nossos professores. Enfim, esse documento é bastante extenso, acho que dá para a gente trabalhar ele em outros momentos, mas eu só queria deixar bem claro isso, assim, que isso não é um projeto, a implementação de educação, de ensino à distância, nesse momento, não é um projeto temporário. É um projeto que veio para ficar. Então, o cuidado que a gente tem que ter ao analisar essa situação é muito grande. A gente não pode cair, ter ansiedade e colocar as questões erradas. A gente tem que entender que os empresários estão elaborando estratégias desde a década de 90 para disputar a política educacional, e essa é uma grande oportunidade de abrir essa janela, deles entrarem com tudo. Bom, é isso. Que lembranças guardaremos destes dias em que as horas passam enguiçadas com variações extremas de velocidade? Que lembranças? Que lembranças guardaremos destes dias em que as horas passam enguiçadas com variações extremas de velocidade? O que vai ficar destes dias além da lua crescente que avistamos da janela? Além do céu mais indefinido, além da lua crescente que avistamos da janela, além do céu mais indefinido, o que vai ficar agora que choramos juntos? Se eu fosse um fósforo Paraná, cúmplice involuntário do seu fumo, um fósforo Paraná, cúmplice involuntário do seu fumo, se não tivesse rasgado a camisa preta do Chinese Man, fui um touro machucado tentando acertar o toureiro. Trisquei as unhas na parede, no fundo da panela e no quadro negro que é verde. Poderia deixar passar essa fossa, inexplicável e repentina essa fossa. Inexplicável e repentina, muito justa diante da conjuntura. Poderia deixar passar. É cada vez mais fácil compreender uma fossa do que uma alegria. Queria lhe dizer que ando meio nihilista. Nihilista. Os indivíduos em que confio estão espalhados, descrentes e meio loucos. Ou crentes demais, o que dá no mesmo. Os indivíduos em que confio estão espalhados, descrentes e meio loucos, ou crentes demais, o que dá no mesmo. Daquela vez foi assim, não foi? Tiro certeiro. Só assistia e perguntei, por que estou sangrando também? Porque todos sangram juntos. Por quê? Sangrando perguntei, por que estou serena? Porque foi você quem morreu da outra vez. Não há nada mais importante do que teimar, 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 mas é preciso organizar a teimosia, não como se arruma um armário ou se faz a cama. Assim, orgânico. Como um bebê se organiza para nascer, mamar, brincar. Nascer, mamar, brincar. Um bebê se organiza, assim, orgânico. Não como se arruma um armário ou se faz a cama. Daquela vez foi assim, não foi? Tiro certeiro. Só assistia e perguntei, por que estou sangrando também? Porque todos sangram juntos. Sangrando perguntei, por que estou serena? Porque foi você quem morreu da outra vez. O que você quer? Ser sempre o que apanha, o mártir, o suicida? O que você quer? Entrar bem para a história ou vencer a partida? Como deixar de ser vítima sem se tornar o aparente vilão? Como?
Como deixar de ser vítima sem se tornar o aparente vilão? Como não ser pedra em tempos de grilhão? Como? O que você quer? Oi. Alô, som. Testando, som. Oi, som. Tá tudo bem com som? Senhoras e senhores, há muito tempo o homem tenta desenvolver habilidades de teletransporte. O que eu irei fazer aqui hoje prova que isso é possível. Apenas com o poder da mente eu irei teletransportar esta garrafa deste tubo para este tubo. Para isso peço 1 minuto da... Não. 1 minuto não. Como assim, Por mim, Fornalha? 1 minuto não dá não, né? Não E pode o que não. você sugere? Olha, É 4 minutos. no máximo 60 segundos. Tá bom, 60 segundos. Vamos lá. Mãos para o alto. Energia positiva. Ha! Nada. Deste lado. E a garrafa deste lado. Olha, que é isso? Você viu? Mas eu não farei só isso. Farei mais difícil. Farei com que esta garrafa retorne deste tubo para este tubo. É possível. Ha! Nada! Deste lado! E a garrafa deste lado! Isso! Boninho, que palpa é? Fala, Boninho, fala! O processo de teletransporte consiste na desmaterialização de um corpo físico e a sua rematerialização em um outro local. Ei! Oi, Quero ver você fazer de novo. eu faço. Assim como da primeira vez, nós temos a garrafa deste lado e o tubo deste lado. Ha! Nada deste lado. Que lado? E a garrafa deste lado. Boninho, olha isso! Que isso? Fornalha! Ô, Margarida, já pensou se começasse a tirar um monte de garrafa de cerveja? Quê? Um monte de garrafa de leite. Ah, não, Fornalha! Você sempre estraga meu jogo! Sai daqui! Sai daqui!